Quesito 6. Uma porta automática é acionada por um motor M1, abertura, e M2, fechamento. Utilize assim um sensor infravermelho. Não é um sensor, está dizendo sensor infravermelho. Presença de pessoa à frente da porta. Fim de curso aberto e fim de curso fechado. Um botão de emergência que trava a porta em qualquer posição. Como eu já tinha falado no outro vídeo, essa é a nossa resolução aqui. Essa nossa resposta não está atendendo esse critério, porque quando a gente aperta para travar, ele não para a porta em qualquer posição, na posição que ela está. Ele fecha a porta, certo? Funcionamento. Se o sensor infravermelho estiver ligado, ou seja, detectar alguém, a porta tem que abrir. O motor M1 vai mandar a porta abrir. Ao chegar no fim de curso, a porta tem que parar. Após 10 segundos, sem detecção de ninguém, a porta tem que fechar. O motor M2 vai mandar fechar. Se durante o fechamento o sensor infravermelho estiver ligado, ou seja, detectar alguém, tem que interromper o fechamento e abrir a porta novamente. Se o botão de emergência for pressionado, tem que parar imediatamente todos os movimentos até a liberação manual. Primeiro a gente vai entender um negocinho aqui que eu não sei se vocês já sabem, mas vocês precisam visualizar o que é NA aqui, normalmente aberto e normalmente fechado, do fim de curso aqui. Fim de curso aberto e fim de curso fechado. Então eu fiz esse desenho besta aqui. Imaginei que isso aqui é uma pilha, tá? Isso aqui é uma lâmpada. Você ligou o fio positivo aqui para poder ligar a lâmpada e o fio negativo está vindo aqui, né, na lâmpada, no LED, né? Então isso aqui é um contato NA, normalmente aberto. Ou seja, você precisa pressionar, você apertando o seu dedinho aqui, essa linha vai descer aqui e vai fechar aqui. Quando fechar aqui, a tensão vai passar e aí vai ligar a lâmpada, o LED. Isso é um contato normalmente aberto e isso é um contato normalmente fechado. O normalmente fechado é o contrário. Quando você aperta, geralmente ele tem uma molinha, um sistema que faz isso aqui subir. Subindo um lado, ele abre, certo? O que fica aberto, o que é aberto quando você pressiona fecha. O que é fechado quando você pressiona abre, certo? A gente precisa entender também isso aqui. Se o detector, se o sensor infravermelho detectar alguém, a porta vai ter que abrir. O motor 1 vai abrir, vai mandar abrir a porta. Quando chegar no fim de curso, aberto aqui, a porta tem que parar. E após 10 segundos, sem detecção, a porta fecha, certo? Eu fiz um desenhozinho besta aqui também para explicar melhor. Vamos ver se dá para entender. Imagina que essa porta aqui, tá? Esse quadrado preto aqui é a porta. Vamos ver se eu consigo fazer voltar aqui que eu já tinha feito antes. Foi demais. A porta estava aqui, certo? Essa porta está aqui, fechada. Como ela está fechada aqui, esse sensor vai detectar alguém na porta e aí vai mandar um sinal para esse motor abrir a porta. Quando essa porta for aberta, vai chegar aqui e encostar nesse contato normalmente aberto. Ou seja, quando a porta está do lado de cá, esse contato está fechado. Aliás, ele está aberto e aí ele é normalmente aberto, ele está aberto, igual como estava antes no circuitozinho que eu mostrei. Ele vai estar aberto e aí não está energizando esse motor para fechar, certo? Esse motor aqui não está funcionando. Mas quando essa porta chegar aqui, quando a porta chegar aqui, vai empurrar e aí como ele era aberto, ele fechou. Quando ele empurrou aqui, ele fechou, vai fechar o contato aqui e vai mandar a tensão, vai poder permitir que esse motor ligue e empurre a porta de volta. Esse fim de curso aqui, ele é normalmente fechado. Como assim normalmente fechado? Quer dizer que ele estando nessa posição, ele está fechado o contato lá, ele está permitindo tensão aqui para esse motor fechar. Só que
esse fim de curso aqui, ele só vai permitir mandar um sinal para cá, só vai abrir depois de 10 segundos do temporizador. Aí quando essa porta chegar aqui, como isso aqui é fechado, o que acontece quando uma é fechada, a gente pressiona, ele abre. Quando essa porta chegar aqui, vai empurrar esse contato e aí vai poder, como tá fechado, como quando estava fechado, sem estar pressionado, ele vai mandar, não vai mandar não, ele vai abrir o circuito. E aí não vai chegar a tensão mais nesse motor e esse motor para. Tem um videozinho explicando rapidamente aqui o funcionamento do fim de curso. O fim de curso é esse aqui, tá? Esse aqui é o botãozinho que a porta vem e empurra aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre fim de curso. Fim de curso são elementos eletromecânicos que servem para comutar circuito quando neste fim de curso é encostado ou alguma parte móvel para movimentar essa paletinha aqui. Então, o fim de curso ele tem essa função. Qualquer momento que encostar alguma coisa aqui, esse circuito vai estar ligado nos bornes aqui desse fim de curso, vai ser comutado. Ou vai ligar, ou vai desligar, ou vai fazer com que alguma coisa seja comutada lá no meu circuito. Eu tenho aqui um fim de curso maior e eu abri ele. Então dá pra gente ver, quando a gente movimenta a paletinha aqui do fim de curso, é comutado o circuito. Então parece um diafragma, ele se abre e se fecha. Então o que está encostado desencosta e o que está desencostado encosta, ok? Literalmente é isso que acontece. Certo. Então, como eu falei, o que está fechado abre, o que está aberto fecha. Voltando para cá. Como esse aqui estava fechado, ele normalmente sem nada, sem estar pressionado, ele está fechado já. Ou seja, ele já permite a passagem de tensão para esse motor aqui para ele fechar. Mas ele não atua porque aqui tem uns 10 segundos desse temporizador. E aí quando ele chegou aqui, ele vai abrir o circuito, impedindo a passagem de tensão, fazendo com que esse motor desligue. Esse motor aqui, que M1, só vai funcionar quando o sensor infravermelho detectar. Uma coisa que não está de acordo aqui é que nessa nossa resolução, nesse nosso circuito, nós temos dois sensores, tá? Temos o sensor interno e o sensor externo. O que eu acho que seria o certo, porque aqui está dizendo só um sensor. Eu entendi que só tem um sensor infravermelho. E se só tiver um sensor infravermelho, o que vai acontecer? Se ele estiver do lado de cá da porta, ele só vai detectar quem quer sair. Quem quer entrar vindo de lá de fora para entrar, não vai detectar e não vai abrir. E se ele estiver do lado de fora, ele só vai detectar quem quer entrar. Quem estiver aqui dentro e quiser sair, não vai poder sair, vai ter que esperar alguém querer entrar. Então, para mim, não tem lógica. É isso que a gente vai usar como argumento para falar com o Antenor. Se ele falar, porque tem dois sensores nessa questão, sendo que ela só pede um. A gente vai falar, professor, a gente entendeu que precisaria dos dois, porque não tem como só abrir de um lado, só detectar pessoas de um lado da porta. A porta tem dois lados, não tem só um lado, certo? E aí eu fiz aqui uma descrição das coisas mais importantes, né? Primeiro, o I1 e o I2 estão invertidos aqui. Na hora de renomear, eu renomeei invertido. Eu fiz essa merda aqui. Então, esse aqui é o botão desliga e esse aqui é o sensor infravermelho externo, que fica do lado de fora da porta. Só que, por que tem esse desliga aqui eu não sei. Talvez seja porque lá no problema do velho que eu peguei lá no vídeo, precisasse ter um botão desliga aí, mas ao meu ver esse botão desliga não faz nada. Esse botão aqui que está renomeado no caso, esse aqui, que seria o desliga, ele não serve pra porra nenhuma, certo? E aqui seria o sensor externo. Esse I3 é o sensor interno que fica dentro para quem quiser sair. Esse aqui é um contato do temporizador. Aqui é o temporizador. Esses dois aqui, Q02 e Q01, são o inverso desses motores aqui. Os contatos inversos aqui no caso. Q01 aqui, ele é normalmente aberto. Então esse Q01 aqui é o inverso dele, é normalmente fechado. Quando o Q01 fecha, esse daqui abre. Quando esse aqui está aberto, esse aqui está fechado. São inversos. Isso é para quê? Para fazer o intertravamento desse circuito, para impedir que os dois motores funcionem ao mesmo tempo. Um quer abrir, outro quer fechar, e aí dá conflito lá no negócio e dá merda. Esse daqui é o sensor de fim de curso fechado, o I04, que é o que fecha a porta, que manda fechar a porta,
que seria esse aqui, ó, é normalmente fechado, é o que manda fechar a porta para quando a porta bater aqui, ele cortar a tensão que chega nesse motor e deixar a porta fechada. E esse de baixo aqui, o I05, é o normalmente fechado. Se a Antenor perguntar o que é esse I05, você vai falar esse I05 é o contato normalmente aberto para quando a porta chegar aqui, ela está normalmente aberta, não está mandando tensão para esse motor, o circuito está aberto. Quando essa porta encostar aqui no fim de curso, ele vai fechar o circuito e aí vai mandar tensão para esse motor fechar. E isso depois dos 10 segundos do temporizador, beleza? Quando nós temos aqui a bobina está aberta e aqui um contato aberto, quer dizer que se aqui fechar, aqui vai fechar, certo? Quando está ao contrário, no caso aqui é o contrário, quando aqui estiver fechado, aqui vai abrir. Quando aqui estiver aberto, como ele está sempre aberto, aqui vai estar fechado. Beleza. Vamos ao funcionamento aqui. Se aqui o I01, que seria o sensor externo, detectar alguém, eu coloquei 5 segundos aqui para poder ir mais rápido. Detectou alguém, ele mandou abrir o portão aqui, a porta, de novo. Detectou, ele manda abrir a porta, passou os 5 segundos, ele manda fechar a porta. Vamos entender melhor isso aqui. Como eu falei, certo? A gente tem que prestar atenção aqui nos normalmente fechados aqui e os normalmente abertos. Quando detecta aqui, ó, o sensor aqui externo, I01, vai fechar o circuito. E aí quando a pessoa sair de baixo da porta, começa a contar o tempo. E aí quando fechar aqui, ó, a tensão vai poder passar e vai energizar a memória 01. A memória 01 fechando, aqui também fecha. Esse aqui é o selo da memória 01. O selo, no caso, como vocês podem perceber, está na terceira linha. Ele pode estar até lá embaixo, onde for. Ele estando em paralelo e podendo mandar tensão para cá de volta para ele, é o que importa. Ele está na terceira linha aqui. E depois dele tem um temporizador. Quando fechar aqui, esse M1 aqui vai fechar o selo, vai ficar energizado. O que vai acontecer é que vai fechar aqui também, esse M01 aqui, que é o mesmo contato, aberto, os dois, normalmente aberto, vai fechar e aí vai passar a tensão para cá e vai começar a contar o temporizador. Quando esse M1 daqui também, além desse e desse está fechado, esse aqui também vai fechar também. Quando ele fecha aqui, ó, ele manda abrir o portão, abrir a porta, certo? Ele vai mandar abrir a porta aqui no motor M1, que é nesse aqui, esse desenhozinho aqui. O motor M1 mandou abrir a porta porque fechou aqui. Esse sensor aqui mandou o sinal para esse motor para empurrar a porta para lá, para abrir, certo? Quando esse tempo aqui acabar, o que vai acontecer? Aqui é o contrário. Quando aqui está aberto, aqui está fechado. Quando acabar o tempo, esse negocinho aqui, esse temporizador vai fechar aqui e vai abrir esse lado, esse contato. Quando esse contato abrir, ele vai cortar a energização do selo aqui e vai desligar M1. Quando o M1 estiver desligado, a gente volta de novo para as coisas ao contrário, coisas inversas. M1 desligado, esse contato aqui normalmente fechado vai energizar, porque ele é o inverso. Ele energizando, ele vai passar aqui para o contato normalmente fechado da porta, que é o que a porta aqui fecha aqui. Mais uma vez aqui, normalmente fechado, vai estar fechado. E aí, o que vai fazer? Vai passar para cá. Esse aqui é só o intertravamento, tá? Isso aqui não vai contar para nada por enquanto, ele só conta se der algum problema. Ele vai passar para cá, vai mandar fechar a porta. Ou seja, isso aqui vai mandar fechar a porta, que vai mandar tensão para cá. É um contato normalmente fechado. Ele vai mandar atenção para esse motor, mas esse motor não vai ser liberado até que essa porta chegue aqui e passe os 10 segundos e ele manda tensão para cá também, porque ele é normalmente aberto. Quando essa porta aqui encostar, vai fechar o circuitozinho e vai poder alimentar esse motor para fechar a porta. E aí repete o ciclo,
certo? Deixa eu ver se tem mais alguma questão que toda vez eu esqueço aqui, já gravei isso aqui várias vezes, certo? Aqui já tenho esquecido. Parada imediata de todos os movimentos quando apertar esse botão de emergência, ou seja, em qualquer instante, se a porta estiver abrindo ou fechando, se eu apertar esse I6, que é o botão de emergência, a porta vai ter que parar o que está fazendo e, no caso aqui, o requisito é parar em qualquer posição. Ela teria que travar em qualquer posição. Se ela está abrindo, ela tem que travar abrindo, ficar aberta. Se ela estiver fechando, teria que travar fechada e continuar fechada. Esse é o meu entendimento aqui, é o que dá para entender aqui na questão. Porém, na nossa solução aqui, quando a gente aperta, independente se ele está abrindo ou está fechando, ele vai continuar, ele vai travar tudo, parar o que está fazendo e vai fechar a porta. Por que ele vai fazer isso? Porque quando eu apertar aqui, nesse botão de emergência, ele vai resetar a memória 01, certo? Memória 01 resetada, o que acontece aqui? O inverso de novo, a gente volta para cá, ó. Memória 01 resetada, aberta, aqui fecha. Fechando aqui, o que vai fazer? Vai mandar fechar a porta, ou seja, a porta fecha. Vamos ver aqui, ó. Se passou alguém na porta, detectou, começa a contar, tá aberto. Mas se eu apertar I6, ele deve fechar já. Fechou, tá vendo? Ele para de contar e fecha. Se começou a contagem ali, abriu a porta, detectou alguém, a porta está aberta. Enquanto a pessoa está debaixo do sensor, a porta está aberta aqui, tá vendo? Sensor segurando aqui, ó, sensor ativado, a pessoa está debaixo do sensor, a pessoa saiu debaixo do sensor, começa a contar. Se é por acaso a pessoa aparecer de novo debaixo do sensor, outra pessoa aparecer, ele zerou de novo e continua segurando a porta aberta, que é um dos requisitos aqui, ó. Se o sensor estiver ligado, a porta abre. Se durante o fechamento o sensor detectar alguém, ele tem que interromper o fechamento e abrir novamente. Voltando para cá, vamos esperar aqui os 5 segundos passar. Vai continuar, começar a fechar e ele detectou alguém. Ele não deu os 5 segundos, deu 4 segundos e aí ele manteve aberta de novo. Ele abriu de novo, certo? Então, os problemas que nós temos nessa questão tá invertido aqui, certo? Esse 01 seria o sensor externo e o botão de emergência ele não está travando do jeito que tiver. Se a porta estiver aberta, tem que ficar aberta quando é um requisito. Ele está fechando, ele desativa tudo e fecha tudo. E o outro problema é que, no meu entendimento aqui, ele só está pedindo um sensor infravermelho, mas eu acho que não tem condição, como eu já falei antes, de ter só um sensor. Enfim, é isso. Eu espero que tenha explicado minuciosamente, detalhadamente cada coisa para vocês entenderem aí. Se não entenderem, revejam o vídeo que eu acho que dá para entender. Se não, faz uma pergunta aí, manda uma mensagem para mim que eu tento explicar. Se eu não tiver doido já, aí eu explico para vocês.